O Império Romano se destaca na história mundial como um dos impérios mais formidáveis, e uma parte crucial de suas conquistas deve-se à força de suas forças armadas. Os soldados romanos eram submetidos a um treinamento rigoroso, conhecido por sua intensidade e violência, com o objetivo de manter sua aptidão física. O exército romano mantinha um programa de treinamento rigoroso, cuidadosamente planejado para preparar seus membros para os desafios extremos que encontrariam no campo de batalha. Esse treinamento não era destinado aos fracos de coração. As tropas romanas eram submetidas a um intenso treinamento físico, envolvendo corrida, saltos, golpes e lutas. Além disso, eram instruídas nas artes da esgrima e outras habilidades marciais para equipar os recrutas de maneira precisa com as realidades do combate. Esse treinamento ocorria frequentemente em condições adversas, com o equipamento completo e sob circunstâncias desafiadoras. A habilidade de lutar com ambas as mãos conferia aos soldados uma flexibilidade aprimorada no campo de batalha. Eles também eram proficientes no uso de diversas armas, como lanças, dardos e flechas, entre outras. Durante o treinamento, as tropas romanas eram sujeitas a dietas e rotinas de exercícios rigorosas. Seguir uma dieta rica em proteínas e com baixo teor de gordura era obrigatório, sendo proibido o consumo de carne e vinho em qualquer momento. Exames médicos regulares eram realizados, aqueles que eram considerados incapazes de cumprir suas funções eram dispensados do serviço militar. Uma das facetas mais conhecidas e brutais do sistema de treinamento romano eram os jogos gladiatórios. Esses espetáculos eram frequentemente realizados no Coliseu e envolviam lutas entre gladiadores habilidosos, bem como enfrentamentos com animais selvagens. Gladiadores eram, em sua maioria, escravos, prisioneiros de guerra ou criminosos condenados. Seu treinamento seguia moldes semelhantes aos dos soldados romanos. As batalhas ocorriam em arenas conhecidas como coliseus. O sistema de treinamento não apenas focava em habilidades físicas e de combate, mas também enfatizava obediência e autocontrole entre os recrutas. Os soldados eram obrigados a seguir ordens rigorosamente, e qualquer desobediência era punida com severidade, incluindo castigos físicos, prisão e, em alguns casos, até a pena de morte. O exército romano empregava um método de treinamento rigoroso e desafiador, projetado para preparar seus soldados para as dificuldades do combate. O sistema exigia autocontrole, obediência e destreza física dos participantes. Embora fosse eficaz na formação de soldados habilidosos, ele frequentemente era alvo de críticas devido à sua natureza brutal e desumana. No que diz respeito ao treinamento dos soldados, a educação militar romana era dividida em duas fases principais, o treinamento básico e o treinamento avançado. O objetivo do treinamento inicial era desenvolver a resistência física e mental, além de disciplina e habilidades de combate fundamentais. O treinamento avançado focava em aprimorar as habilidades especializadas dos soldados e na capacidade de atuar como uma unidade coesa. Nas fases iniciais, os recrutas passavam por intensos regimes de condicionamento físico, envolvendo marchas, corridas, natação e superação de obstáculos. Além disso, eles eram treinados em combate corpo a corpo, incluindo modalidades como boxe, luta livre e judô. Também recebiam instrução no manejo de diversas armas, incluindo espadas, lanças, dardos e arcos. O treinamento envolvia aprender estratégias militares, táticas e disciplina. Após concluir o treinamento básico, os soldados eram integrados a unidades e continuavam seu aprendizado por meio do treinamento avançado. Isso se concentrava no desenvolvimento de habilidades especializadas, como arquearia, táticas de cerco ou estratégias de cavalaria. O treinamento enfatizava a importância da coesão e coordenação da unidade. Além do treinamento em combate e aptidão física, os soldados também eram instruídos em liderança, engenharia e logística. O exército romano tinha um sistema estruturado de promoções e recompensas para os soldados que se destacassem, seja por bravura, liderança ou competência. Aqueles que se sobressaíam eram promovidos e recebiam responsabilidades adicionais. Além disso, como reconhecimento pelo serviço prestado, eram oferecidos incentivos, como dinheiro e terras. Na Roma antiga, meninos a partir dos 7 anos eram preparados para se tornarem futuros soldados. Esse preparo, conhecido como paideia, tinha início desde tenra idade, desempenhando um papel crucial tanto na sociedade quanto na cultura militar romana. Aos 12 anos, os jovens ingressavam em um programa denominado Ludus, que os capacitava tanto fisicamente quanto mentalmente para o serviço militar.
Durante o Ludus, eles recebiam ensinamentos rudimentares em leitura, escrita e matemática, além de treinamento físico intenso em corrida, luta livre e arremesso de dardos. Conforme avançavam nesse programa, o foco se direcionava cada vez mais para estratégias militares e habilidades afins. E capacidades de batalha, ensinaram-se a manejar uma variedade de armamentos, tais como espadas, lanças e flechas, e a utilizá-los com eficácia em combate. Além disso, os garotos receberam instrução em disciplina, obediência e colaboração, todas características essenciais para um soldado. Quando um jovem alcançava os 16 anos, era considerado legalmente adulto e, portanto, apto a servir no exército. Eles participavam de treinamentos adicionais, que englobavam formas avançadas de guerra e outras táticas militares. Também eram instruídos sobre a importância de demonstrar lealdade aos comandantes e cumprir suas ordens. Após a conclusão do treinamento inicial, a cada um deles era atribuída uma legião para a qual seriam enviados a fim de prosseguir com seus deveres no exército. Eram obrigados a servir por um período de 25 anos, após o qual teriam direito a benefícios de aposentadoria e uma concessão de terra como reconhecimento por seu serviço. Além de aprenderem a combater e aplicar várias estratégias militares, os garotos recebiam instrução nos princípios de leitura, escrita e matemática. A educação inicial era crucial para estabelecer uma força profissional que fosse disciplinada, conhecedora e dedicada à nação. A responsabilidade de supervisionar o regime de treinamento e elaborar planos de treinamento tanto para soldados novos quanto para veteranos do exército cabia a oficiais militares experientes. O treinamento envolvia diferentes módulos, cada um com um objetivo específico em mente. Os seguintes eram os principais componentes do treinamento. 1. Treinamento físico. A ênfase nessa fase estava na força, resistência e vigor das tropas, dedicando-se a exercícios físicos. A rotina de treinamento para recrutas era rigorosa e incluía atividades como corrida, marcha, calistenia e outras formas de atividade física. Os soldados eram instruídos na manipulação e uso de diversas armas, como espadas, escudos, lanças e arcos, como parte do treinamento físico, que também incorporava práticas com armas. 2. Treinamento de combate. Essa etapa do treinamento focava em fornecer aos soldados conhecimento e habilidades para engajamento eficaz em combate. Isso envolvia treinamento em combate corpo a corpo, práticas com diferentes tipos de armas, instruções e estratégias para atacar e se defender contra forças inimigas. 3. Treinamento tático. Este tipo de treinamento concentrava-se em ensinar táticas e métodos para que os soldados desempenhassem suas funções com sucesso no campo de batalha. Isso incluía instruções sobre organização e coordenação com outros soldados, planejamento e execução de ataques e manobras, e como reagir a diferentes táticas e planos inimigos. 4. Treinamento de liderança. Essa parte do ensino visava desenvolver qualidades de liderança em cada indivíduo. Veteranos frequentemente recebiam papéis de liderança em seus grupos e eram orientados a liderar pelo exemplo, inspirar suas tropas e tomar decisões acertadas mesmo sob pressão. O sistema de treinamento era meticulosamente projetado, e cada componente do programa tinha objetivos distintos para assegurar que cada soldado atingisse os padrões requeridos. Eles eram observados de perto, e seu progresso era cuidadosamente registrado. O treinamento era personalizado para atender às necessidades de cada legião. Planos de treinamento eram desenvolvidos para abranger as diferentes capacidades e deficiências das várias legiões, que requeriam atenção para um desempenho ideal. Algumas legiões dependiam mais da infantaria, enquanto outras dependiam mais da cavalaria. O treinamento de cada legião refletia essas variações, com as legiões baseadas em cavalaria dando mais ênfase à equitação do que as legiões baseadas em infantaria. Em conclusão, o sistema de treinamento romano era altamente organizado e tinha o propósito de gerar uma força de combate altamente eficiente. O método se baseava em objetivos claros para cada componente do treinamento e era supervisionado por líderes militares experientes. Diversos planos de treinamento foram elaborados para abordar as diferentes características das legiões, e a instrução era adaptada às necessidades específicas de cada legião. Como resultado, foi produzido um exército profissional, bem treinado, disciplinado e altamente eficaz em combate. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários para que todos possam apreciar. Lembre-se de se inscrever no canal para mais vídeos informativos e cativantes sobre o Império Romano. Agradecemos por dedicar seu tempo para assistir.